Está ao vivo, Antenados na Geral, para todo o Brasil. Você está assistindo conosco. Olha, você que tem algum familiar que mora fora do Brasil ou algum lugar que não pega Boas Novas, entra no site aí, www.boasnovas.tv. Copia, manda o link para ele, manda um e-mail falando, ó, Boas Novas está no ar, você pode assistir também pela internet e participar, mandando a sua pergunta, e-mail, Twitter, Facebook, SMS ou ligando para cá. Você pode ligar, deixar seu comentário, sua sugestão ou pergunta. E hoje nós estamos falando sobre uma figura, vamos dizer assim, que muitas vezes ninguém sabe o nome, é esquecido, trabalha na igreja e não tem o reconhecimento que o pastor presidente ou o pastor titular tem. Que figura é essa? Pastor auxiliar. Muitos pastores auxiliares nos assistindo no Brasil inteiro. Nós vamos falar sobre você, pastor. Qual é o seu papel? Você seria a sucessão natural da igreja? Como deve ser a imagem de um pastor auxiliar? Tranquila, não pode ofuscar o pastor principal. O que o pastor principal deve procurar de atributos e talentos num pastor auxiliar? Quais são os critérios para se tornar um pastor auxiliar? Enfim, muitas perguntas sobre isso. O pessoal da internet já mandou demais e nós vamos esclarecer isso para todo o Brasil. E eu recebo ele, que é pastor de jovens. Pastor de jovens é uma igreja que está chamada de pastor auxiliar, hein? De jovens e adolescentes da Igreja Batista Betel de Mesquita, pastor Fábio Luciano. Pastor Fábio, bem-vindo ao Antenados na Geral. André, obrigado pelo convite. Eu sou auxiliar, mas sem esse título, né? Pastor Você se sente mal, pastor Luciano? Ele é o meu pastor auxiliar. Não me sinto mal, não. É melhor pastor de jovem. Eu não me sinto mal, não fico preocupado muito com esse título. Mas lá não se diz pastor auxiliar na minha igreja, pelo menos. Pastor de jovem e adolescente, mas a função também é de auxiliar em muitos casos. Quando o pastor não está presente, por exemplo, é a função de auxiliar. Todos conhecem o seu nome na igreja, pastor? Olha, espero que sim. Vamos fazer. O pessoal da igreja dele, liga aí pra gente, vamos ver se todo mundo sabe. Também recebo ele, que é pastor, membro da Primeira Igreja Batista do Monteiro, também professor de História e Teologia. Pastor Marcos André. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Muito obrigado, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de trabalhar com um assunto tão pertinente, tão relevante como esse, né? E com certeza o que nós tratarmos aqui vai ser de suma importância para o povo de Deus. Pastor, na sua igreja, o pastor auxiliar, e você auxilia também, mas talvez não recebe o nome. A gente vai falar até um pouco sobre isso, né? Você, poxa, pastor auxiliar não é tão legal, mas nas decisões mesmo da igreja, grandes, o pastor auxiliar está presente? Com certeza. Isso é muito importante também. A gente vai falar sobre os tipos também de, vamos dizer assim, de estrutura, e de pastores, pastor auxiliar, quem é que manda, quem é que tem ajuda, quem são os conselheiros e tudo mais. E para finalizar, recebo ele, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Santa Cruz. Estou falando do pastor Luiz Cláudio. Pastor Luiz Cláudio, está estreando no Antenados na Geral. Seja bem-vindo. Agradeço por estar aqui também. Quero colaborar com toda a informação, tudo ao qual puder ser melhor para o programa aqui. E tenho certeza absoluta que qualquer dúvida, qualquer palavra que for falada aqui vai ser de suma importância para todos os antenados que estão aí. Tá vendo? Talvez seja isso que a gente busca. André, eu estou aqui para auxiliar nas respostas. Eu posso auxiliar nato, tá? Até no Antenados está aqui para auxiliar. Pastor, seja bem-vindo, Antenados. Olha essa enquete que a gente faz para você aí de casa. Será que você conhece o pastor auxiliar da sua igreja? Primeiro, a pergunta é simples. A sua igreja tem pastor auxiliar? Sim ou não? Tem pessoas que até falam não, que não sabem, porque talvez até tenha, né? E depois não é para você responder, mas se tiver, você sabe o nome dele? E a gente já faz o desafio, olha, domingo está chegando já aqui, enfim, né? Estamos quinta, sexta, sábado, domingo. Fala, o pastor auxiliar, obrigado, você está aí ajudando. Dê um abraço ao seu pastor auxiliar. E às vezes ele trabalha tanto quanto o pastor e não recebe os méritos, né? Quando é aniversário, ninguém faz um culto de ação de graças para o pastor auxiliar. Se é o pastor presidente, que negócio é esse? Tá bom? Olha, já está chegando muitas perguntas, pastores. Vamos já começar por uma coisa que eu acho bem interessante, quando a gente fala de auxiliar, a gente está falando de, às vezes, braço direito, ou vice, ou que está em segundo plano. Mas qual deve ser, pelo menos, a imagem de um pastor auxiliar? Eu digo isso porque quando você vai um pouco... Vamos para um lado que não tem nada a ver com a igreja, mas a política, né? Temos um presidente. O vice-presidente, na maioria das vezes, é um cara pacato, caladinho, é um cara tranquilo, discreto, que não fala muito, que não ofusca muito a imagem do presidente, mesmo que o presidente não seja uma pessoa tão popular, ele é menos ainda, parece que é proposital. Você acha que essa é um pouco a imagem do pastor titular? Você está ali para auxiliar, não chama muita atenção, não quer ofuscar o pastor principal, o titular, ou na igreja não tem muito disso? Isso talvez seja algo natural às vezes. André, eu acho que a função principal de um pastor que chega para compor um ministério, para auxiliar um pastor que já está presente naquela igreja, deve ser uma função de suporte realmente, né? Por isso que tem que ter uma cumplicidade muito grande entre os dois, no ponto de entender
quando um é necessário, quando o outro deve ajudar, deve cooperar. O apóstolo Paulo ele teve diversos auxiliares, né? Diversos auxiliares que o auxiliaram na plantação de igrejas, na manutenção de igrejas, em viagens missionárias. E nenhum o nome deles não saiu na Bíblia, né? Alguns apareceram, outros não, mas nenhum deles, aparentemente, nós sabemos, tentou tomar um lugar que era de Paulo. Todos sabiam que Paulo tinha um lugar naquele projeto, naquela ação de Deus naquele lugar, naquele tempo, e eles estavam ali como cooperadores. Paulo se coloca como cooperador, mas ganhou muito mais destaque do que os outros. Isso é normal. Então, acho que não deve ter essa disputa de egos, apesar de ser um risco. Essa disputa de querer estar mais presente, talvez se destacar mais. É meio complicado essa disputa, mas não deve haver. Pastor Marcos, como é que você vê a imagem do dia a dia na igreja de um pastor auxiliar? Então, para que haja pastor auxiliar é preciso que haja delegação de funções. Porque para que ter um pastor auxiliar se não houver por parte do pastor presidente iniciativa de delegar funções a esse que posteriormente será um pastor auxiliar? Então, eu parto do princípio que o pastor presidente, quando é tocado por Deus, entende que a igreja tem a necessidade de ter um pastor que possa ajudá-lo, possa auxiliá-lo na obra, automaticamente o pastor presidente vai delegar funções a esse pastor auxiliar. Na delegação de funções, o pastor auxiliar sabe o que ele deve fazer na igreja. Nenhuma atitude, nenhum comportamento, nenhuma ação, nenhuma decisão do pastor auxiliar pode ir de choque com a visão ministerial do pastor presidente. Não pode haver isso, né? O pensamento ministerial do pastor auxiliar, necessária, obrigatoriamente, tem que ser o pensamento ministerial do pastor presidente, porque ele vai estar reproduzindo isso em áreas que possivelmente o pastor presidente, até então, a princípio, não vai estar. Eu fico analisando o texto bíblico quando Jetro, o sogro de Moisés, observando toda a iniciativa de Moisés de querer resolver as demandas e problemas do povo hebreu, o aconselha. Fala assim, rapaz, está muito pesado para você. Você precisa descansar mais um pouco. Vê pessoas aí, delegue funções para outras pessoas. E os casos que essas pessoas que receberão a delegação de funções não puder resolver, vai até você. E esse conselho de Jetro foi importantíssimo para o ministério de Moisés. Então, eu parto desse princípio. Desde o momento em que Deus toca no coração do pastor presidente de que há necessidade que haja um pastor auxiliar na igreja, é necessário haver delegação de funções, para que o pastor auxiliar possa transitar, caminhar na igreja sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. E lembrando que eu acho que pelo menos, né, espera-se isso, que todo pastor presidente ou pastor titular de igrejas hoje, um dia já foram pastores auxiliares, já aprenderam, então naquele, chegou no ônibus, já quer sentar na janela, fica em pezinho um pouquinho aí, segura. E o que faz um pastor auxiliar? Pastor Luiz Cláudio, na sua igreja, o que você faz, até para a gente entender, que tipo de delegação é dado a esse pastor para se fazer? O pastor auxiliar, ele é aquele que vai estar sempre quando o pastor não está. E também quando o pastor está, ele também tem que estar lá, lado a lado, quando apoiando. Quando ele está e não está, né? Essa é a grande verdade. Ele está lá para fazer a obra que o pastor presidente faz e também fazer com que todos venham chegar e ter a conclusão que Deus é com aquela igreja e com os dois. Porque não estão divididos, estão lado a lado. E a verdade, o que faz o pastor auxiliar? Na verdade, essa é uma pergunta que é muito ampla, talvez, né? Porque eu já vi pastor titular tirando oferta, cantando, tocando, pregando, carregando banco. Tem algo que é... Não, isso aqui é mais específico para um pastor auxiliar. O pastor faltou, ele vai lá e prega, mais ou menos isso? Exercer as funções do pastor quando ele não está presente? Depende um pouco do tamanho da igreja, né, da estrutura. Mas igrejas muito grandes, por exemplo, às vezes tem mais de um ministro auxiliar. Algumas igrejas usam essa palavra, né? Ministro, porque pode ser uma mulher também, ou às vezes um homem não consagrado no ministério pastoral necessariamente. Às vezes tem vários ministros ou vários pastores para compor áreas. Um cuida da oração, ou cuida de adolescentes e jovens, outro cuida de evangelização, outro cuida das congregações, às vezes. Então, às vezes, como o pastor Marcos falou, tem funções delegadas para cada um cumprir. E o pastor presidente está supervisionando todo aquele trabalho e cuidando das tarefas que ele não deve delegar, pelo menos não o tempo todo, como pregar, ensinar, capacitar líderes, treinar. Os auxiliares vão ajudá-los nessas tarefas, mas essas são tarefas mais cruciais dele. Ele deve conduzir o rebanho. Até porque, como o pastor Marcos falou, concordo com ele, a visão está com ele. Lógico que Deus dá a visão para toda a igreja, toda a comunidade. Mas a visão ministerial está com o líder que está ali naquele momento. Então, os auxiliares
estão só cooperando com ele nesse projeto que Deus colocou no coração dele. Cada um na sua função, cada um na sua área. No meu caso, especificamente, adolescentes e jovens, a gente tem um projeto, apresenta o pastor, nós entendemos que Deus está direcionando nesse caminho aqui. Ele diz, olha, toca o barco, vai adiante, se você precisar, você fala comigo. Então é assim que vai, e a gente vai tocando. Tem outras pessoas que me ajudam no ministério, mas eu vou tocando e o pastor vai olhando, ó, Fábio, foi legal, ficou legal, não ficou, vamos fazer assim, o que você acha de mudar isso? E a gente vai levando, e essa área fica sob minha administração, entendeu? Mas o pastor auxiliar, ele também pode delegar pessoas, presbíteros, diáconos, para fazer essa função, segundo também a ordenança do pastor presidente. Ele é um outro líder, de fato, né? O pastor, quando ele está delegando, ele está formando outros líderes. E nessa hora, na visão de vocês, de escolher um pastor auxiliar e tudo, que tipo de critérios são cruciais? Isso independente da denominação, do tamanho da igreja. Isso, o pastor tem que conhecer a família, tem que conhecer a mulher, tem que conhecer a procedência. O que o pastor tem que ter como critério? Porque, aqui que está falando, o pastor auxiliar é a imagem do pastor na ausência dele, né? O que ele fala é como se o pastor da igreja estivesse falando. Quais são os critérios que um pastor titular tem que olhar e perceber na hora da escolha de um pastor auxiliar? São características a nível moral, né? Esse é um fator preponderante que tem que ser levado em consideração. O pastor presidente, ele não vai de uma forma aleatória, automática, dizer, ó, você vai ser meu pastor auxiliar de uma hora para outra. Não é assim. É lógico que, sob a orientação de Deus e observando a conduta, a vida do pastor, que posteriormente será um pastor auxiliar, vai levar o pastor presidente a entender que, de fato, ele vai se enquadrar dentro da função que ele almeja para o serviço na igreja. Agora, honestidade, cumplicidade, confiabilidade, né, compromisso com o reino de Deus, são fatores fundamentais que tem que fazer parte de um pastor auxiliar. Porque como é que você vai ser um pastor auxiliar se você não tem responsabilidade? Como é que você vai ser um pastor auxiliar se você não é honesto? Como é que você vai ser um pastor auxiliar se o teu comportamento não condiz de fato com os requisitos que o pastor presidente entende que o seja? Então, vejo que essas questões a nível moral é relevante para alguém que almeja tal função. André, até porque Paulo, quando fala para Timóteo, diz que deve confiar aqueles ensinamentos que ele deixou para Timóteo a homens fiéis. Essa palavra fiel não é só fiel no sentido de ter fé em Deus e ser fiel a Deus. É de ser pessoa confiável. Essa é a ideia. Está falando, Timóteo, não entregue essa direção de ensinar, de pregar essa palavra a qualquer pessoa. Uma pessoa que não esteja pronta, esteja madura, ou que você não possa confiar nela. Então, acho que essa cumplicidade, o pastor auxiliar não precisa ser uma cópia do pastor presidente, né? Ser uma miniatura do presidente, não precisa ser. Eu ia entrar nisso no próximo bloco. Aliás, eu particularmente, verdade, isso não é um princípio bíblico, mas eu acho particularmente que é o ideal que seja um pouco diferente, até porque você vai ter pessoas diferentes na congregação, que às vezes vão precisar de perfis diferentes de pastoreio, de liderança. Mesmo com o pastor presidente à frente, às vezes outras pessoas vão ter que ser um intermediário nessa liderança. Então é bom ter gente de perfil diferente no seu colegiado de pastores, de ministros. Mas não tem que ser uma cópia. Agora, o caráter, a moral é indispensável. Você não pode, quando já é um jovem que já é da igreja, cresceu na igreja, foi para o seminário, é mais fácil. Quando traz alguém de fora, tem que ter muito cuidado. Tem que avaliar com cuidado. Até porque um pastor auxiliar não é bom mesmo que seja cópia, até porque você escolhe às vezes alguém porque ele consegue fazer coisas, não é que você não tenha tempo de fazer, que você não sabe fazer. Poxa, ele sabe fazer e desenvolver um trabalho com comunicação ou com artes. Eu vou pegar esse cara porque eu não sei fazer isso. Então, às vezes, até a escolha está em algum tipo de talento, de coisas que esse pastor auxiliar consegue fazer, que você nunca teve o talento ou as possibilidades de fazer. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta e a gente pergunta para você que está nos assistindo nesse momento sobre pastores auxiliares. A sua igreja tem pastor auxiliar? 75% das pessoas assistindo dizem que sim, e 25% das pessoas dizem não, aqui não tem. E aí vai falar, por que não tem? Será que é por tamanho de igreja? Quando é necessário ter um pastor auxiliar? A gente vai fazer essas perguntas e tentar responder isso no próximo bloco. Fique ligado, o Antenados volta já. Segundo bloco do Antenados na geral, estamos falando sobre pastor auxiliar. A maioria das igrejas tem. A gente fez a enquete no primeiro bloco e perguntou isso. A sua igreja tem pastor auxiliar? Vote sim ou não. No final desse bloco a gente vai dar a parcial. A gente estava conversando aqui, enfim, sobre tudo pastor auxiliar. E a gente acabou de chegar também numa constatação também, né? O pastor Marcos André está falando. Não existe pastor auxiliar que não seja auxiliado.
Então, ou seja, se a gente pudesse falar, o maior pastor auxiliar que tem nas igrejas é o pastor titular. O pastor titular, o pastor presidente. Porque ele serve, ele ajuda, é o tutor do pastor auxiliar de toda a igreja. Quando todo mundo precisa, ele está lá sempre. Olha aqui essa pergunta. Essa pergunta mandando aqui, deve ser o pessoal que já quer ir subir a pastor, quer ser condecorado aí. Ele falou, André, qual é a diferença? Me fala a verdade. Qual a diferença entre pastor auxiliar e presbítero ou diácono? Porque os pastores não pegam, às vezes, tem muita igreja que tem só o pastor e não tem pastor auxiliar, tem presbítero e diácono. Por que não consagra logo todo mundo, pastor? Consagra esses irmãos aí. Existe uma grande diferença entre pastor auxiliar e diácono e presbítero? Ou é... Bem, André, vou tentar resumir isso. É assim, primeiro que para pastorear, você não precisa ter o título de pastor. Na verdade, eu acredito que o pastoreio mútuo é o ideal que o Novo Testamento apresenta. Agora, lógico, tem pessoas, Paulo vai dizer isso em Éfeso, que tem pessoas que Deus chamou para mestres, para líderes, para conduzir o povo. Entre essas pessoas, alguns títulos aparecem depois em outros textos do apóstolo Paulo. O presbítero e o diácono, pela minha compreensão batista, digamos assim, né, dos diáconos, eles têm uma função muito mais de auxílio na condução do dia a dia da igreja, administração, o zelo pelas famílias da igreja, como o próprio texto apresenta na Bíblia, cuidar das viúvas, dos órfãos. Pelo menos esse deveria ser o ideal. E uma tomada de decisão nessa área, nessa alçada de condução do dia a dia da igreja, caminhada, administração, do dia a dia da igreja. Enquanto o pastor auxiliar, ele está ligado muito mais ao aspecto de condução do rebanho, auxiliando o pastor presidente. Então, o pastor auxiliar necessariamente não tem nenhuma função administrativa, necessariamente. Ele não é um vice-presidente da igreja, necessariamente. Ele tem muito mais ligação à parte espiritual, no sentido de mentorear, de ensinar, de doutrinar e pregar, quando o pastor presidente precisar dele nessas funções. Essa seria um pouco a separação, mas ninguém pede que alguém seja presbítero e se torne um pastor auxiliar, ou vice-versa, se isso pudesse acontecer. Acontece muitos fatos na presença de Deus, na igreja, que tem que se haver ordenâncias, né? Pessoas que coordenem certas áreas. O presbítero, ele serve mais para orar, fazer as orações, fazer trabalhos interinos na igreja. O pastor, o segundo, o auxiliar, né? Como foi falado. Às vezes ele tem que fazer trabalho que o pastor, o primeiro, não faz, que é visitar as igrejas. Como é que um pastor só vai visitar toda igreja? Não, perdoa. Visitar as almas. Visitar todas as almas da igreja, fazer esse trabalho de ir lá, buscar as almas que estão em casa, visitar, fazer as visitas. Às vezes as almas estão precisando de um pastor lá. E eles querem que venha realmente o pastor. Todo mundo gosta disso. Não, que venha, eu não quero pastor titular em casa, não. Eu quero presidente. Ainda tem isso, né? Tem uns membros que, poxa, pastor, obrigado por ter vindo em casa, mas eu estava esperando auxiliar pastor por casar o cara, não. Quero que o presidente me case, não auxiliar. Mas isso é uma luta mesmo. É uma briga para ver a agenda do pastor para fazer os casamentos. Você tem esse entendimento também, pastor, sobre presbítero? É muito próximo. Às vezes, quando uma igreja já é grande, e talvez tenha muitos presbíteros, diáconos, desempenhando a função de pastor titular também, né? Aquilo que a gente está falando, às vezes ninguém se prende pelo título. Não, isso é verdade, né? Então, eu vou até comungar, vou compartilhar com o colega Batista, né? Porque eu também não sou. Então, quando fala dessa questão do presbítero, do evangelista, né? São as funções hierárquicas nas outras igrejas, no caso pentecostal, um pouco diferente da nossa, onde a gente trabalha mais com os pastores e os diáconos propriamente dito, né? Mas há uma diferença, sim, né? Os diáconos trabalham mais nessa própria função mais social da igreja, mais presente com a membresia da igreja, no atendimento à própria igreja. Já o pastor com essa questão espiritual mesmo, né? De poder estar ali preparando a palavra, fazendo a visitação, orientando o rebanho. Então, é mais por aí. Às vezes as funções se confundem, André, só te interrompendo aqui, porque eu conheço uma igreja que fez um trabalho excelente durante muito tempo, não sei se ainda é assim, onde no dia 31 de dezembro, no último culto do ano, o pastor entregava a todos os diáconos, tinha muitos diáconos lá, talvez uns 30 e poucos diáconos, não sei, uma lista com membros da igreja, lógico, divididos, né? Não tinha nomes repetidos nas listas. E cada diácono, então, se responsabilizava junto com a esposa por visitar um número X de membros durante o ano seguinte. Quer dizer, ele não tinha pastor auxiliar, então essa função de visitação ele dividia e só chegava a ele os casos, como Moisés, onde era necessário realmente ele ir. Mas ao longo do ano todo, a pessoa tendo um problema ou não na casa dela, ela era visitada pela igreja, pelo diácono.
Se houvesse um problema, aí sim o pastor intervinha naquele problema pontual. Achei muito interessante uma solução, porque a igreja não tinha condições de financeiramente ter um pastor auxiliar, mesmo em tempo parcial, que era uma igreja pequena, relativamente pequena ainda, entendeu? Tem essa dificuldade. Para você ver como o pastor presidente ele é muito importante na igreja. Meu pastor ele foi viajar, ele está de retorno hoje, né? Ele está praticamente 2 semanas e meia fora. Mas rapaz, quando o pastor presidente vai viajar, como ele faz falta, rapaz. Sobra sempre. Não, Ele deve estar me ouvindo aí. Como ele faz falta, rapaz. Ele faz muita falta. É verdade, Né? não sei na igreja de você, não é verdade? Quando o pessoal sabe, o pessoal chega assim no sábado, vem aqui, o pastor titular que vai pregar amanhã? verdade. Ah, então eu vou. Então eu vou. Tem uma discriminação, eu não entendo isso. Tem uma igreja, pessoa eu não na minha entendo. família, não vou falar o nome, que pode estar assim, então você vai ver, é tio, eu tenho muitos X, então não vou matar quem é. Ele falava assim, rapaz, o pastor fulano vai pregar, que era o pastor presidente. Não, ele está de fé. Mas então eu vou visitar outra igreja amanhã. Eu falei, que isso, cara? Isso, né? Não estou entendendo. É Não por vou aí, além do né? pastor auxiliar. Agora, quando é que é a hora? Quando é que o pastor tem que estar lá? E aí deve ter muitos pastores nos assistindo nesse momento. Até falando, poxa, pastor auxiliar, talvez ele está iniciando uma igreja, ou Deus abençoe, a igreja está crescendo bastante. Ele está procurando, às vezes, algum auxílio em livros, em tudo mais, em mentoria com outros pastores, está nos assistindo. Quando é que é a hora que o pastor ele olha para a igreja e fala assim, está na hora de pastor auxiliar aqui. O que vocês acham assim que acontece na igreja, que eles vivem no dia a dia? A obra Ele fala assim, poxa, eu estou sem saúde, eu não consigo visitar. Essa é a hora de ter um pastor auxiliar? Eu acho que é em todo o tempo, porque a obra de Deus sempre vem crescendo. Se por acaso não tiver um pastor para estar auxiliando na igreja ou em qualquer lugar, porque não é somente na igreja que tem que ser feita a obra de Deus, não. Tem pessoas que acham que vou para a igreja, chego na igreja, sento lá no púlpito, aí volto para casa, fico em casa, vou dormir, aí depois no outro dia vou trabalhar, aí depois vou para a igreja, sento no púlpito, prego, faço a pregação, aí volto para casa. Tem muitos assuntos que tem que ser solucionados na igreja, assuntos interinos, assuntos que às vezes, como foi falado hoje mesmo, Moisés colocou 70 homens para estar auxiliando ele. Quando eles não podiam auxiliar, o que acontecia? Ele tomava frente. Agora, eu acho interessante, André, que a gente, às vezes, entende que há necessidade de haver um pastor auxiliar quando há um crescimento numérico da igreja. Numérico, é. Às vezes, não. Às vezes, a igreja parou, está estagnada, a igreja passa por uma situação difícil. O pastor presidente, ele entende que deva ter um pastor auxiliar que possa estar ali junto com ele compartilhando as ideias, né? Ele também extraindo as ideias desse pastor auxiliar. Ele precisa de um braço, de um amigo ao seu lado para a condução do serviço, para a condução do trabalho. Então, às vezes, uma pessoa que esteja ali com ele no momento em que a situação não esteja muito boa, pode valer muito. Não só para o pastor presidente, mas para a igreja também. Então, a gente também precisa perder essa ideia de que há necessidade que haja um pastor auxiliar quando a igreja, numericamente falando, está crescendo. Às vezes, não. Às vezes, a igreja está passando por uma dificuldade, por um problema. Às vezes, está havendo uma subtração de membros da igreja, né? Não a soma, mas uma subtração. E aí o pastor entende que precisa de um amigo, precisa de um colega que esteja ali ao lado, né? E que, com certeza, vai trazer um norte para a resolução de algumas questões, de alguns Isso problemas. é muito comum, inclusive, na área de juventude. Eu trabalho bastante tempo com isso. Às vezes a igreja já tem um tamanho razoável, não é uma igreja muito grande, nem pequena, tamanho razoável, mas ela acaba perdendo jovens, porque não que o pastor não dê atenção aos jovens, mas porque a linguagem, o trato no dia a dia, ele não consegue atender, ele não tem uma linguagem adequada, e ele sabe disso. Isso não é denegrir a imagem dele. Ele é super competente como pastor, mas ele não tem todos os dons, todos os talentos, ele tem alguns. Então ele precisa, às vezes, trazer um pastor para ajudá-lo nessa necessidade. Mas acredito que a gente sempre pensa no crescimento, e a gente entende que o pastor presidente geralmente chama um auxiliar quando ele não dá mais conta, né? Não dá mais conta de Mas acompanhar talvez o dia esse a seja um dia. problema, a gente esperar não dar conta, porque às vezes pode criar uma bola de neve, vem trazer um auxiliar, tem que trazer 2 ou 3 ou 4 ou 5, né? Eu andei lendo matéria recentemente de um ministério de plantação de igreja nos Estados Unidos, e eles falam que um pastor consegue pastorear muito bem uma igreja até 100 membros, até 100 pessoas, né? Membros não, pessoas, porque tem as famílias, né, congregadas, né? Lógico, calma, se a tua igreja tem 110 pessoas, não vou trazer um pastor auxiliar amanhã, não é isso. Traz meio, porque isso é 10, né? Se tem 120, Mas é porque, já é a base da é igreja porque o que permitida. acontece? Você tem 100 pessoas para ele pastorear. Se esse número vai continuar crescendo, quando chegar a 200, não é que ele não vai conseguir mais pastorear.
é que algumas pessoas vão ficar mais distantes desse pastor. E ele vai se tornar também mais distante delas. E quando tiver 300, mais ainda. Quando tiver 500, ele não vai visitar todos. Não vai. Um pastor que eu admiro muito foi o reitor do Seminário Batista, pastor Israel Belo. Ele falou um dia, na posse de um pastor amigo, ele disse o seguinte: se eu disser que eu oro por todas as pessoas da minha igreja, eu vou estar mentindo. Não é que eu não quero orar por elas, mas como é que eu vou orar nominalmente por uma igreja que tem 1000 pessoas? Nominalmente não dá. Então o que eu faço? Eu oro pelas pessoas, eu tenho pessoas que me ajudam a orar. Pessoas assim, pastor, estou orando por fulano que está com problema. A pessoa nem sabia. Irmão, nem sabia. Então ele falou, foi sincero, falou, se eu disser que oro por todo mundo, eu estou mentindo. Eu oro por o máximo que eu posso. Vamos ouvir o Wallace, ele aqui do Rio de Janeiro, está na linha. Tudo bem, Wallace? Wallace? Alô? Tudo bem? Tudo bom? Pastor André, eu queria fazer uma indagação aos pastores, não sei se seria direcionado somente ao pastor Batista ou ao demais. Eu congrego numa igreja batista tradicional em Campo Grande. Agora, a nossa igreja tem 6 pastores auxiliares, são direcionados cada um a um ministério da igreja. Agora, eu estranho que nos cultos, esses pastores ficam distribuídos no meio do púlpito com as suas esposas. Eu entendo que eles deveriam estar todos no púlpito, sentados, para que as demais ovelhas passem a conhecê-lo melhor, para saber a que ministério ele pertence, o nome dele corretamente. O que vocês acham disso? Pastor Wallace, primeiramente, muito obrigado pela sua ligação. Foi muito pertinente a pergunta. Eu até dei a sugestão para ele. Se ele gosta de pastor no púlpito, ele tem que ir para a Assembleia de Deus. Lá a gente gosta de botar pastor em púlpito. Mas eu acho que mais melhor, né? A gente vai de encontro um pouco com aquilo que a gente falou. Se a gente está com o pastor auxiliar, é para se aproximar mais das pessoas. Daí talvez dele estar no meio do povo sentado durante a igreja, para as pessoas, poxa, o pastor está aqui sentado. O púlpito não causa um distanciamento? André, eu acho o seguinte, até a minha igreja, particularmente, não que seja mais certo do que as outras, nem o pastor presidente fica no púlpito a não ser quando está pregando. Porque essa coisa de colocar todo mundo na frente não é que está errado, mas em algumas culturas gera um distanciamento. Lógico, como você falou, algumas igrejas botam todos os pastores, não tem problema nenhum, mas pode gerar um pouco de distanciamento. Então não é nem certo nem errado se está no púlpito ou se está na congregação. O que eu acho que tem que ver é a comunidade, como a comunidade entende isso, como ela vê. Será que ela enxerga, quando o pastor não está no púlpito sentado, ele é menor? Se ela enxerga assim, tem que ser ensinado que não é, ou passar a colocá-lo lá no púlpito, para ela respeitar aquele pastor como um pastor. Agora, se não tem esse problema na comunidade, o pastor pode continuar sentado na congregação, não vai gerar problema nenhum. A colocação dele é relevante, porque se temos 6, 7 pastores auxiliares na igreja, eu acho que o grande perigo é que esses pastores não podem se tornar figuras decorativas na igreja. Não pode. Apenas tá de uma forma visível perante a congregação e não desempenha função nenhuma. Então, é o que nós falamos no início. Para que, então, ser um pastor auxiliar? Para servir apenas como figura decorativa da igreja? Aí é complicado. Agora, essa questão do pastor estar presente ou não no púlpito, isso varia de igreja para igreja, né? Eu penso que cada visão ministerial, cada pastor que tem seus pastores auxiliares, até o pastor membro ali, ele vai ter essa visão. Às vezes o pastor ele vai estar no púlpito acompanhando o pastor ou não. Isso vai caber muito do próprio contexto da igreja local no que diz respeito a isso. Mas já tem muita gente já trabalhando nas igrejas, muita gente com os seus cargos, já fica os obreiros tudo rodeando sobre as igrejas. E o pastor, ele foi chamado para quê? Pastorear, né? Sabemos que é necessário o pastor fazer a obra do Senhor nosso Deus incansavelmente, mas se ele for chamado para estar lá em cima do púlpito, se ele for chamado para essa obra, ele não vai ficar somente chegar, como já foi falado aqui, chegar na igreja, vou ir para o púlpito, voltar. Não, ali na igreja, ele tem que ficar ali mesmo, que ele foi chamado para estar ali. Né? Mas uma coisa que eu achei engraçado também do irmão Wallace que nos ligou, é que ele nem viu tanto a questão do desrespeito por ser pastor menor. Ele até mencionou, ele falou, poxa, são 6, mas às vezes ninguém conhece. Ele está lá, poxa, seria bom, às vezes ele ser exposto um pouquinho mais, porque aí eu acho que cai naquilo que o pastor Marcos André falou. Talvez esses pastores que estejam sentados, e eu não estou julgando, não estou dizendo que esse é o caso da igreja do irmão Wallace, mas estão sentados no púlpito,
mas não estão desempenhando lá na igreja, porque se eles não têm para ter destaque, tem que sentar no púlpito, quer dizer que quando o pastor falta, não são eles que pregam. Aí que é o perigo mesmo, que você falou, né? E aí o grande perigo é essa questão da própria exposição da imagem. Porque, poxa, se você é uma figura decorativa, mas você está ali dominicalmente apenas para expor sua imagem para a congregação e não tem nenhum tipo de relação com ela, então alguma coisa de errado tem. É preciso rever essa questão, né? O pastor auxiliar, necessária, obrigatoriamente, tem que ter função, porque se não houver função, é necessário que o pastor presidente, a própria igreja local, venha rever essa questão de pastor a não ser que for um pastor emérito, jubilado. Ele já deu a vida pela igreja, ele faz o que ele quiser. Ele senta no meio, senta no púlpito, prega. Quando chega lá, ele canta, até se ele quiser cantar. Com música ou sem música. A gente vai para rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos com várias perguntas interessantes. Por exemplo, pastor auxiliar deve ser remunerado? Porque presbítero e diácono a gente já fala que são funções não remuneradas. E pastor auxiliar deve ser remunerado? Não, sim. Igrejas que não tem pastor auxiliar fazem o quê quando o pastor viaja de férias? Ou ele não viaja? Como é que se lidar com tudo? Eu não conheço, não sei qual. Ou então convida pastor de outra igreja para pregar? Não sei. A sua igreja aí de casa está assistindo a gente. Tem pastor auxiliar? 85% das pessoas dizem sim, 15% das pessoas dizem não. Fica até na geral, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta. Antenados na geral falando sobre pastor auxiliar. Pastor auxiliar. Você conhece o nome do seu pastor auxiliar? Pense aí, pergunta aí do irmão do seu lado, pessoal assim, vem aqui, qual é o nome daquele pastor mesmo, que sempre senta lá no púlpito, não sei o quê. Você tem que conhecer, crente, o seu pastor auxiliar, tá bom? E o seu pastor auxiliar tem que exercer alguma função também na igreja. A sua igreja tem pastor auxiliar? Essa é a nossa pergunta, vote sim ou não, no final do bloco a gente vai dar parcial. A última pergunta que ficou é a seguinte, pastor auxiliar necessariamente tem que ser remunerado? Assim, claro que acho que muda de igreja para igreja, mas quando você, diácono e presbítero, é uma função desempenhada que eles não esperam, algo voluntário. Quando a gente fala de pastor auxiliar, algumas igrejas entendem como um pastor também voluntário, mas algumas já remuneram. Como é que vocês enxergam isso? Ou não tem uma regra específica? Eu penso que não tem uma regra específica. Eu acho que vai depender muito do próprio contexto da igreja, né? Às vezes, aí a gente fala de uma forma um tanto quanto numérica mesmo. Às vezes o número, a própria membresia da igreja é uma membresia reduzida, e a igreja vai ter dificuldade de poder atender a necessidade a nível de gratificação pastoral, tanto para o pastor presidente quanto para o pastor auxiliar. Caberá ao pastor auxiliar também ter esse entendimento, ter essa visão. Agora, com o trabalho, com o esforço, a dedicação e com o desenvolvimento e crescimento da igreja, a igreja pode pensar nisso depois, né? Então, eu penso que, a princípio, o pastor auxiliar tem que trabalhar. Ele vai trabalhar ao lado do pastor, trabalhar junto com a igreja. Primeiro aprende. Né? Justamente, para posteriormente se pensar nisso. Depende muito do sistema de administração também. Quando, por exemplo, a denominação tem presbitérios, os presbitérios têm como dar um apoio financeiro para um pastor auxiliar numa grande igreja que está precisando de um auxiliar. Mas quando as igrejas são autônomas, como nas igrejas congregacionais e batistas, depende daquela comunidade sustentar o pastor presidente e os auxiliares. Então, tem que ter uma mão dupla aí. Se vai se exigir dele uma função que ele precisa, não pode ter outro emprego, outro trabalho, não pode, aí tem que se honrar esse trabalho. Se é integral, pastor auxiliar integral, aí tem que... E mesmo se for parcial, mas um parcial, por exemplo, que ele não possa ter um emprego o dia inteiro. Talvez ele possa ser um professor, por exemplo, de seminário, à noite, mas ele não pode ter turmas durante o dia, porque durante o dia tem que estar na igreja. Então, a igreja tem que, mesmo sendo parcial, compensar. Só que, lógico, dentro da realidade dela. A igreja tem que ser equilibrada nesse sentido. O pastor presidente tem que ajudar a igreja a ter essa visão equilibrada, não fazer nenhum sacrifício absurdo, mas também não desmerecer o trabalho de um pastor presidente ou auxiliar. O Célio, de Manaus, no Amazonas, está na linha. Tudo bem, Célio? Célio, caiu a ligação? Acho que caiu a ligação. Se o Célio retornar, a gente bota ele de novo para cá, para a linha. Dentro dessa questão, então, de pastor auxiliar e pastor titular, vamos dizer assim, o pastor vai passando tempo, e aí vai precisar de uma sucessão aí, né? Às vezes por envelhecimento, por doença, qualquer outro motivo. O pastor auxiliar é sempre a pessoa mais indicada para assumir a igreja depois do pastor titular? Por que eu pergunto isso? Porque muitas igrejas, e é interessante até ver isso, geralmente quando é uma igreja muito grande, pelo que eu vejo, quando o pastor presidente vai jubilar, necessariamente ele não pega uma pessoa muito da igreja dele não, um pastor auxiliar, ele pega de outro estado ou de outro lugar, onde alguém já desempenha um trabalho de pastor
titular, mas é mais novo e tem mais dinamismo de trabalho. Isso acontece muito, pelo menos na Assembleia de Deus, eu vejo muito isso. Na hora que o pastor presidente sai, eles chamam um outro pastor presidente de outro estado e tem meio que uma rotatividade, aí outro chama daqui, que chama de lá. Vocês acham que, poxa, é bom, vamos lá, usar a prata da casa, né? Vamos pegar o pessoal que já cresceu ali no dente de leite, está subindo no juvenil, é bom ou não necessariamente? Tem que pensar igual futebol, olhar com o exemplo do futebol. Às vezes você tem um craque na prata da casa, às vezes você não tem. Você tem bons jogadores, mas não tem craque. E o tamanho da igreja exige um craque. Então tem que trazer um homem de Deus. Deus já está usando em outro lugar, está comprovado. Deus está usando naquele lugar, tem experiência para trazer. Não pode também querer a igreja ser imatura. Pensar assim, não, o pastor fulano está aqui conosco há 10 anos, ele tem 30 de idade. Ele tem 30 de idade, calma aí, tem 30 de idade, está aqui conosco há 10 anos, vamos colocá-lo. A igreja tem 5 mil membros. Um pastor de 30 anos pegar a igreja com 5 mil membros, não é que é impossível, porque Deus pode fazer o que ele bem entende com quem ele quiser. Mas não é o normal. Não sei que Deus normalmente daria a sabedoria para as pessoas fazerem. Trazer um pastor o quê? Mais experiente, mais tarimbado, já experimentado em muitas coisas para ficar com uma igreja de 5 mil pessoas. E o pastor que está lá há 10 anos fica mais 10. Que aí ele vai estar com mais maturidade, mais idade, numa próxima sessão, se for o caso, ou vai para outra igreja, para outro lugar. Agora, uma coisa interessante que tem que ser levada em conta, assim que você está dizendo, é o próprio convívio também do pastor auxiliar com a membresia da igreja. Porque a igreja é observadora, a igreja está observando o pastor auxiliar. Às vezes, o pensamento de um não é o pensamento do outro. Às vezes, pensa-se que o pastor auxiliar vai ser o pastor presidente posteriormente da igreja, não vai ser, ou vice-versa. Ou se pensa que não vai ser, e vai ser. Eu penso que o convívio do pastor auxiliar com a membresia da igreja é muito importante, porque a membresia da igreja vai perceber ao longo desse convívio os dotes, as capacidades desse pastor auxiliar, que de fato, posteriormente, no futuro, possa conduzi-la. Porque se não houver convívio, também fica muito difícil você atirar no escuro. Quer dizer, você pode ter sérios problemas, né? A gente pegar a questão apenas pela aparência e não pelo convívio e pela experiência, possivelmente teremos dificuldades. A gente falou um pouco isso às vezes. O pastor auxiliar não desempenha tanto o trabalho administrativo, é mais, vamos dizer assim, espiritual. Já o pastor presidente, não, ele é administrativo e espiritual. Então, se ele olhar para o auxiliar dele e falar, bom, prega bem tudo, mas administrativamente não tem muito controle de tudo, não é a pessoa ideal para se assumir. Desculpa, André. Por exemplo, lá na minha igreja, perdão, vou passar para o colega. A gente tem na linha aí, depois a gente volta para ele, mas termine, pastor. Lá na minha igreja, o pastor ele tem uma visão de uma liderança compartilhada. Né? E como pastor auxiliar, ele está trabalhando comigo, até porque eu sou auxiliado por ele, né, dessa liderança compartilhada, até mesmo na própria gerência da igreja. Então, isso me possibilita a poder estar trabalhando com questões no que diz respeito à instituição local, que talvez um outro pastor auxiliar não tenha essa liberdade. Então, o meu pastor tem me dado essa liberdade para poder trabalhar juntamente com ele, até mesmo nas questões administrativas da igreja. Perfeito. A gente tem o Célio de Manaus, agora está na linha de novo. Tudo bem, Célio? Olá, tudo bom? Célio, qual é a sua pergunta, meu amigo? Meu caro, eu gostaria de fazer um comentário relacionado ao assunto do pastor auxiliar, pode ser? Fique à vontade. Então, eu estava ouvindo os pastores, eu acabei de ligar a TV, eu acredito que deve ser pastores que está falando aí, né? Sim, querido. Então, eu estava ouvindo os pastores a respeito do pastor auxiliar. Eu tenho o seguinte pensamento baseado em algumas congregações que eu já congreguei, eu também sou da Assembleia de Deus aqui de Manaus. Eu acho que o pastor presidente, ele precisa ter uma visão empreendedora no pastor auxiliar. O Marcos Feliciano, por exemplo, já ouvi um testemunho do Marcos, ele comentando que as pessoas da igreja que ele congregava nunca acreditaram no ministério dele. E às vezes aquele pastor auxiliar é alguém que tem um potencial muito grande, é uma terra muito próspera, entendeu? Uhum. Então o pastor presidente ele precisa ter essa visão dessa boa terra, porque se um dia esse pastor auxiliar se tornar um pastor com um ministério muito maior que o dele, ele vai ter de que se gloriar e dizer, esse daqui é meu filho, esse daqui foi o que cuidei, esse daqui foi o que preparei. Então acho que o pastor auxiliar ele precisa disso, até mesmo como uma situação emotiva,
Porque tem muitos pastores presidentes que deixam esses pastores pregar no momento que não tem quase ninguém na igreja. Né? Então, a falta de respeito, no meu ponto de vista, ao ministério dessas pessoas. Tá certo. Esse é o meu comentário em relação a esse sentido. Muito bom, obrigado, Tarseli, pela sua participação. E o Célio deixou bem claro, André, para mim o pastor tem que apostar na prata da casa, tem que dar prioridade a quem está, mas a gente também falou, assim, por exemplo, e eu conheço muito bem a igreja Assembleia de Deus no Amazonas, até porque é o meu tio que é pastor lá. Lá é uma igreja de 3.000 congregações. Então, às vezes, ele também pode olhar dentro assim, porque não é qualquer pessoa que toca 3.000 templos, querido, né? Então, é aquilo que a gente estava falando também. É você olhar para a sua base, todo mundo tem um craque aqui. Se tem, beleza. Às vezes, se não tem, Célio, claro, e eu respeito isso. Eu também concordo e eu concordo muito quando ele fala assim, o pastor tem que ter uma visão empreendedora do pastor auxiliar. Por que eu digo isso? E aí eu já quero entrar nisso com vocês. Eu vejo alguns pastores escolhendo nos seus pastores auxiliares pessoas de uma segunda geração. Então, quando o pastor, isso é uma coisa que pelo menos para mim, quando eu vejo, vou escolher agora os próximos pastores auxiliares, vamos começar a direcionar algumas pessoas, ele pega alguém que já é da próxima geração. Por quê? Porque numa posterior sucessão, ele já está formando os próximos 30 anos da igreja. E isso sim é uma visão empreendedora, é o cara que pensa além da expectativa de vida dele, pensa nos próximos 50 anos. O que vocês olham isso? Por quê? Se ele escolhe alguém mais ou menos da idade dele, ele vai ficar mais 20 anos, ele pensa, vou ficar mais 20 anos, vou pegar uma pessoa da minha idade que tem um pouco a mesma cabeça que eu tenho. Essas pessoas vão envelhecer junto com ele, e na hora de uma sucessão, ele vai pegar uma pessoa que está no mesmo pique dele, e às vezes envelheceu junto com ele. Vocês acham que um bom pastor titular, no momento também de escolher um pastor auxiliar, ele tem que ter essa visão empreendedora de, bem, deixa eu ver quem é da próxima geração que está vindo, para dar continuidade ao trabalho. Pastor Marcos, você entende que isso é uma boa escolha? Depende muito também. Não, com certeza. O pastor presidente ele tem que ter, de fato, essa visão. E já não pensar apenas numa questão imediatista. Ele tem que pensar também no futuro. Até porque ele está gerenciando um rebanho, que aí a gente sempre fala de uma questão numérica a nível de templos, cresce de uma forma assustadora. E como dar conta disso? Então, de fato, você vai precisar de alguém que reúna essas capacitações espirituais e, por que não dizer administrativa, que posteriormente possa atender a necessidade da igreja e dessas congregações. André, até porque, André, quando eu brinquei falando do craque, né? Ninguém é craque na verdade, né? Deus vai conduzir o processo. Mas Deus trabalha em pessoas através de dons e talentos, e você tem que observar, o pastor presidente tem que observar se a pessoa tem aqueles dons e talentos para aquela função, mesmo que estejam ainda precisando ser desenvolvidos, né, trabalhados, mas já apresenta alguma característica para aquela função. Porque não pode também pensar, como o pastor falou, só no agora, nem pensar só naquela cidade. Nós temos que lembrar que as igrejas, o evangelho, nós estamos pensando no reino de Deus, que vai além das nossas denominações e vai além da nossa igreja local. Então, às vezes, você está preparando uma pessoa aqui e não vai assumir no seu lugar, mas vai assumir uma outra igreja em outro estado. Ou vai plantar uma igreja no lugar. Então, você está preparando para aqui, mas se Deus quiser levar a outro lugar, não tem problema. Mas tem que pensar para frente e também de forma global, que pode ir para o mundo inteiro, pode ir para outra cidade do lado da sua. Olha que pergunta muito interessante que acabou de vir na internet. Ele falou assim, já que vocês estão falando de futebol, vamos no palavreado um pouco de futebol, pelo que eu entendi o que ele falou. Um técnico de futebol, quando ele é transferido a um time, ele não vai só o técnico, ele vai com a comissão técnica inteira. O que ele pergunta é, vocês já viram isso acontecer em alguma igreja? O pastor ir para uma igreja e trazer com ele mesmo, eu quero meus presbíteros, eu quero meus diáconos, meus pastores auxiliares, e se isso é certo ou não. E a gente vai para o rápido break quando a gente pensa nisso, porque é uma pergunta muito interessante. E isso aí aí ele falou, já estão falando de futebol, vocês levantaram, eu vou cortar. O que vocês acham de pastor que vai para uma nova igreja e traz vamos dizer assim, a comissão ministerial dele, não é a comissão técnica, a ministerial dele. É certo ou é errado? A sua igreja tem pastor auxiliar? 74% das pessoas dizem sim, 26% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Não sai daí. Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral, falando sobre pastores auxiliares, tá bom? Você pode continuar participando, mandando a sua pergunta e respondendo a nossa enquete. A sua igreja tem um pastor auxiliar? No final do bloco a gente dá o resultado dessa enquete de hoje. E a última pergunta foi muito boa que veio daqui. A gente está fazendo aí comparações com o futebol, e a pessoa perguntou o seguinte, o que vocês acham de um pastor que é transferido ou é convidado a assumir uma igreja, e ele vem com a comissão técnica inteira, em vez de vir com a esposa e a família, traz os pastores auxiliares, vem com os vices, vem com todo mundo.
Vocês concordam com essa postura? Totalmente errado. A igreja não é uma empresa. Além dele acabar desrespeitando a igreja de onde ele veio, ele acaba desrespeitando também a igreja ao qual ele vai assumir. Porque que tipo de consideração ele tem com as ovelhas que já está executando funções ali naquele campo em prol do reino de Deus? Então, como é que ele vai trazer pessoas da igreja anterior, vai encaixar essas pessoas e tirar as outras que estão ali? Você não sabe quanto tempo essas pessoas estão executando o trabalho, trabalhando com afinco, com amor, né, ganhando almas, né, trabalhando em prol do reino de Deus e da igreja local. Então, está totalmente equivocado e contrário àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Eu já vi isso acontecer 2 vezes lá na minha congregação mesmo, e isso foi tido como pessoa que quer levar as almas para o mundo. Pessoa que não pensa nas almas. O pastor, o verdadeiro pastor, ele tem que pensar nas ovelhas, ele tem que cuidar das ovelhas. Aconteceu de uma pessoa, levou as almas, ainda levou os instrumentos ainda, e hoje as almas estão tudo no mundo. Não, eu vou para outro aqui, mas vou levar ainda os instrumentos, aí já é demais. Cara, isso é terrível, olha só. A gente estava aqui no bate-bola, aqui no intervalo, sobre o futebol ainda, né? O exemplo do Filipão, o técnico do Palmeiras, é clássico. Quando ele chega num clube, ele mata o xerife, né? Que a gente fala, né? Quem é o líder daquele grupo, o jogador, ele dá o jeito do cara sair. Fez isso no Palmeiras agora, né? Saiu o Kleber, saiu outro jogador. Sempre faz isso. Ele leva a comissão técnica e se tiver um jogador se botando já assim de fora, ele já corta logo fora. Isso aí, no futebol, pode até ser que funcione, apesar de eu achar que não funciona, mas na igreja isso aí não existe, cara. Essa igreja é bíblica, está buscando seguir aquilo que Deus planeja para ser igreja, não ser uma empresa, não ser um clube. Ela não pode ter essa tarefa. Se naquela igreja, o pastor chegando novo, não tem alguém para aquela função, ele pode trazer alguém de fora. Se não tem, mas não deve trazer da igreja de onde ele veio. Uma questão até de não suscitar um questionamento sobre o caráter dele, sobre a moral dele. Você precisa trazer alguém de fora? Né? Precisa trazer alguém de fora, não tem jeito, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Vamos procurar, então, nossa denominação, outra pessoa de outro lugar que possa fazer essa função. Estou falando de auxiliar, tá? Não estou falando do cara trazer baterista, guitarrista, porque aí também já está num absurdo. Quer trazer baterista, meu irmão? Vai evangelizar. Tem um monte de baterista precisando ser ganho para Cristo. Ganha um, meu irmão, discipula o cara e leva o cara para trabalhar na tua igreja. Não vai precisar. Prepara os próprios membros da igreja. Prepara alguém da igreja, ou então ganha alguém do mundo, discipula o cara e bota o cara para tocar na igreja. Então, a gente precisa também... As almas não são nossas, as almas são de Deus. É verdade. Vai e leva o grupo de louvor para desfalcar também... e não pode. Talvez seja isso, medo de alguém puxar o tapete. Existe isso, a questão do pastor auxiliar competir com outros pastores auxiliares para quem tem mais destaque, ou às vezes até ver que o pastor titular está ficando velhinho ou quer assumir, querer competir um pouco, ofuscar o pastor titular para, vamos dizer assim, puxar tapete ou numa assembleia, assumir aquela igreja. Olha, rapaz, isso é terrível. Isso é diabólico. E existe mesmo. Eu vou utilizar você falou terrível, eu estou dizendo que isso é diabólico. Né? E infelizmente, existem questões, experiências assim, de pastor auxiliar, de tramar contra o pastor presidente, acabar envolvendo a membresia da igreja, dividir a igreja, né? Às vezes ele não ficou lá, mas acabou abrindo um trabalho próximo, sendo até sombra daquela igreja do qual ele saiu, que auxiliava o suposto pastor. Isso é desonestidade, isso é mau caratismo, né? E, sinceramente, eu já não tenho nem mais adjetivos e características para tal pessoa. Primeiro que isso mostra, provavelmente, que essa pessoa não deveria ser um pastor, né? O cara que faz isso não deveria ser pastor. Muito menos se deveria ter chamado ele para ser seu auxiliar, para ele fazer isso com você, né? Você talvez não conhecesse ele bem o suficiente. Isso acontece, infelizmente. Nas igrejas batistas, por exemplo, nós temos no estatuto uma cláusula de fidelidade doutrinária. Se um grupo da igreja, por maior que seja, por 99%, quiser mudar alguma coisa da doutrina, ele pode sair, mas o tempo, a propriedade, tudo fica com aqueles que ficarem fiéis, aqueles ficarem fiéis à doutrina que está lá no estatuto, Mas isso acontece muitas vezes. Às vezes até a maioria sai, faz um trabalho na rua da frente, tentando competir. Isso é um absurdo, é uma imaturidade, e provavelmente quem faz isso, me arrisco a dizer isso, eu não sou juiz, mas quem faz isso não é um crente, não nasceu de novo, um cara que foi regenerado, o cara não pode tomar essa postura para o tapete. Agora, quando o pastor presidente tem excesso de medo de puxar o tapete dele, por isso você tem que cortar a cabeça dos líderes, provavelmente é porque, se ele estivesse naquela função, ele puxaria o tapete de alguém. Porque se ele tem medo demais, quem desconfia demais dos outros, é que provavelmente seria capaz de fazer aquilo que ele desconfia. Porque a gente acaba vendo as pessoas com os nossos sentimentos, a maneira como nós pensamos.
nós achamos que os outros pensam como nós. Então, se a gente pensa assim, todo mundo está querendo o meu lugar. É que se você estivesse fora daquele lugar, você também ia querer, dar um jeitinho de fazer. Olha isso aqui que uma pessoa mandou pela internet. Se o que motiva um pastor auxiliar em continuar sendo um ajudador na igreja é a esperança de um dia ele assumir o pastorado titular, a sua motivação está errada ou essa esperança de assumir ser titular é algo saudável? Até onde isso pode ser saudável no sentido de, poxa, o pastor quando ele é auxiliar está lá o dia a dia se matando, trabalhando, a esperança dele é um dia assumir a igreja. Isso é saudável ou não? Ou isso pode passar o limite a ponto de querer assumir de qualquer maneira? Não, eu acho que ele tem essa esperança, não é problemática. O problema é se essa for a motivação do trabalho dele. Quer dizer, eu fico aqui, eu aceito qualquer coisa, até contra aquilo que eu acredito, mas porque um dia eu vou estar na frente. E essa motivação está errada. Mas ele entender, não, Deus está me mantendo aqui, e eu creio que um dia eu vou estar construindo esse trabalho, pode ser que Deus mude isso, né? Lá na frente eu vou falar assim, olha, não é isso não, cara. Você vai para outro lugar, vai plantar um trabalho em outro lugar ou vai assumir outra igreja. Ele tem que entender, então, que o plano dele inicial estava errado. Mas não é errado pensar isso, mas se isso for motivação, isso gera problema. Complicado. Não, e outra coisa, o pastor você tem que entender que ele está pastoreando. Ora, se foi delegado funções a ele, o ministério dele não está inativo. Muito pelo contrário, está ativo. Então, mesmo não sendo o pastor presidente, mas ele está pastoreando também, né? E as coisas vão acontecer de uma forma natural sob a condução divina. Na verdade, uma coisa que poderia ajudar muito, eu acho que nomenclatura atrapalha muito essas coisas. Quando a gente chama de pastor, às vezes auxiliar, isso também vai muito da cultura da igreja, né? Da membresia. Mas em alguns lugares, pastor auxiliar, o cara, poxa, não é bem visto. Como em algumas igrejas, quando não senta no púlpito, o cara se sente desrespeitado. Poxa, eu sou pastor, não sei o quê, e não estou no púlpito. Quando em outras igrejas é a coisa mais natural do mundo. Isso tem muito a ver. E acho que o pastor, tanto auxiliar quanto o presidente, tem que entender o contexto do qual ele vive para, às vezes, mudar. Não é pastor auxiliar, vai ser pastor junto comigo, pastor dos jovens, pastor adjunto, ou qualquer outro nome. E eu vou, se é para botar no púlpito, coloque, se não é, não coloque. Eu acho que isso tem que ser trabalhado dentro da mentalidade de cada igreja. A gente chegou ao final do programa de hoje, ainda tem muita pergunta aqui. O pessoal começou a falar de analogia de futebol e igreja. Não, gente, não está misturando as coisas não, tá bom? O pessoal mandou aqui, parou por aqui, mas eu quero agradecer a todos vocês que mandaram perguntas pelo Twitter, pelo Facebook. E olha o resultado final da nossa enquete. Pastor, na sua igreja, tem pastor auxiliar? 74% das pessoas dizem sim e 26% das pessoas dizem não. Pastores, obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia.